vendo coisas muito distantes da minha experiência de vida, né? Digamos assim, quer dizer, eu não sei se por exemplo, uma autora que eu adoro, Margaret Atwood, eu não sei se eu teria, embora, né, admire profundamente o trabalho dela, não sei se eu jamais conseguiria fazer um trabalho como que ela faz, né? Eu acho que minha cabeça funciona muito para a observação do cotidiano e o que essa observação do cotidiano traz, claro, de reverberação da memória. Então não é só a memória, não é só o tempo presente e claro, não é só a minha vida, né? Eu não escrevo e não escreveria, eu acho, embora eu não tenha nada contra, mas não é a minha onda, a coisa da autoficção. Mas, por outro lado, tudo que a gente faz é um pouco, porque nós somos o protagonista da nossa própria vida, né? E aquilo que a gente escreve com o nosso próprio olhar. Então, é claro que nós estamos presentes ali, né, em tudo que a gente faz. Mas eu gosto muito de falar da lição do Manuel Bandeira, do humilde cotidiano. Eu acho que esse humilde cotidiano, para mim, é a minha matéria-prima da escrita, sabe? A observação dos detalhes que contém o todo, sabe? Num certo sentido, né? Aqueles pequenos detalhes que são representativos e que são evocativos de tanta coisa, né? Uma pequena cena, um pequeno detalhe de algo, um pequeno evento que parecem embutir muito mais do que aquilo que eles efetivamente são, né? E esse jogo com a memória, principalmente com a memória da infância, dos personagens, não minha necessariamente, né? É um jogo também que me interessa bastante. E você falou dos personagens, como é que você se relaciona com seus personagens? Você tem aquela... Você chega a dizer assim, agora eu queria que ele fizesse isso, mas ele está fazendo outra coisa, então eu vou ter que aceitar o que ele está fazendo. Tem essa ideia do... Eu acho que isso acontece sempre, sabe? O que é bom, na verdade, porque o personagem ele acaba ajudando a gente a escrever, né? Quer dizer, ele meio que te indica o caminho num determinado momento, né? A partir do momento em que ele está ali já existindo, né? Em que ele já foi concebido, já ganhou uma certa tridimensionalidade, ele às vezes te aponta direções, né? E às vezes se insubordina de tal modo que você precisa se livrar dele, né, e criar outro personagem, porque aquele ali já não está mais servindo, né? Eu terminei de escrever um romance agora, tem coisa de um mês, e foi muito interessante assim, a minha relação com uma das personagens desse livro, porque ela desde o início era uma personagem meio má, assim, digamos assim, né? Ela era a vilã da história. E conforme a história foi sendo narrada, ela foi se humanizando de tal maneira, quer dizer, ela nunca perdeu, ela comete um ato muito feio, digamos assim, muito lamentável no livro, mas eu a via com a lente crítica desse ato que ela comete, né? Mas ao longo do processo da escrita do livro, eu fui entendendo essa personagem de uma maneira muito mais humanizada, sabe? E ela, bom, eu terminei o romance, ela continua sendo a mesma personagem, mas eu a entendo agora muito melhor, né? Quase como você conviver com um criminoso e saber que um criminoso não é só o crime que ele cometeu, ele é um ser humano complexo, né? E isso é uma experiência fantástica, eu acho, assim, é um privilégio, na verdade. Olha, acho assim, mas totalmente. Né? Recentemente eu tive uma discussão com um amigo que falou: literatura não serve para nada. Ele é escritor também, mas ele falou: literatura não serve para nada. Hitler lia literatura, né? Se a literatura tornasse as pessoas melhores, né? Quer dizer, e o que dizer, né, de situações assim? Mas eu acho que isso não é um argumento lógico assim completamente furado. Eu acho que a literatura, obviamente, né, muda a nossa experiência do mundo, ela tem o potencial de mudar a nossa experiência do mundo, a nossa capacidade de reflexão sobre as coisas, né? A capacidade de te apontar para outras
sei lá, para outros prismas, né? Para outras óticas, mesmo que você depois volte para a sua, né? Mas te colocar em contato com outros mundos, eu acho que como disse Fernando Pessoa, né? De que a literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta, né? E não basta, né? A gente tem a impressão de que isso aqui é muito pouco, de que a cabeça precisa transitar por outros espaços também, né? E eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida do potencial salvador, eu diria quase, sabe? Da literatura, da escrita, da leitura, e eu falo isso, assim, por experiência própria, até em termos, assim, bem práticos, sabe? Eu, com a experiência que eu tive com depressão foi uma experiência que, assim, nada me ajudou. Só uma coisa me ajudou: escrever, ler e escrever. Foi o meu antidepressivo, porque os antidepressivos estavam acabando comigo, né? Me destruindo os remédios físicos, né? Os remédios efetivos. E chegou um momento em que eu falei, bem, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 10 horas por dia, eu vou sentar aqui na frente dessa máquina e eu vou ficar escrevendo. E foi o que salvou. Então salva coletivamente e salva individualmente, né?